Mas, gente, o que eu faço é por amor, amor à profissão, porque a gente precisa ler as coisas, né? É com carinho, com critério, um trabalho tão grandioso assim, né, que foi executado. E a gente primeiro precisa tirar o chapéu em relação à proposta de ter, né, algo pensado para a prática, não é? Por uma equipe. E agora a gente está olhando um documento e a gente está trazendo uma reflexão sobre o documento pronto, não é? A gente não participou da construção, a gente está olhando para o documento pronto e fala, tá, qual é a parte que me cabe? Dentro do qual é a parte que me cabe, é aí que o negócio vai, né? Vem cá que eu vou te mostrar quem vai conversar com o professor regente. Professor do atendimento educacional especializado, certo? Ui, deixa eu diminuir aqui para não dar um impacto. Como eu disse, eu fui lá no documento, tá? Então, aqui dentro do documento, e aí eu trouxe, ele traz as funções do professor aí, lá da documentação, certo? Da resolução, bonitinho. E eu peguei as funções para aplicar, para que esse PEI saia do papel, o que precisa ser feito. Bom, aqui, eu já vou começar com esse primeiro. O professor do AE deve ser o condutor no processo de acesso e permanência, participação e aprendizagem desse estudante. Gente, vou pôr de vermelho. Não tem outro jeito de sinalizar. Por quê? Aqui, quando eu trago ele como condutor, eu tô tirando a gestão escolar. Isso é minha reflexão, professora Fabiana, 30 de janeiro de 2024, tá? Porque a gente aprende todo dia, certo? Então, é a análise. Quando você lê o documento, você vê um enfraquecimento do papel da gestão, que já não é tão ativo, né, muitas vezes, em algumas escolas, e centraliza a educação inclusiva no professor do AE. Essa aqui é a função do professor do AE, tá? Ser o condutor do processo, a não ser, gente, que dentro do atendimento educacional especializado, crie-se um outro cargo. E aí você tenha lá um gestor de educação inclusiva, um coordenador pedagógico inclusivo, e nos paguem de acordo com o cargo. Porque não tem problema a gente exercer essa função, desde que o nosso salário e a nossa descrição do cargo esteja incompatível. Agora, continuar sendo professora e agir na escola como coordenadora pedagógica, diretora, né? Não dá, né? Aí eu vou falar como professora do AE. Não vamos usar esse... vai sobrar? Não vai sobrar porque a gente ainda tá... não é um documento, não é uma lei. A gente está aqui, ó, olhando a proposta, tá? Como condutor, certo? Eu vou deixar esse aqui, não vou nem abrir agora. Vamos ver a parte de baixo. Bom, realizar a avaliação dos estudantes com TEA em parceria com o professor da sala comum. Sim, isso é função do professor do AE, certo? Elaborar o plano de atendimento educacional especializado, que ele vai fazer na sala de recursos. Concorda? Isso a gente faz, isso é pra gente fazer. Bom, a gente precisa, como professor do AE, identificar as adaptações razoáveis. Isso aqui é pedagógico. É a nossa função. Não é? A gente vai lá, olha as adaptações, a mediação, o material, em parceria com o professor da sala comum, é o nosso melhor cenário, tá? O PAE, dentro do PAE, né, que é o nosso plano, daquilo que a gente vai fazer dentro da sala de recursos, a gente precisa identificar as necessidades educacionais específicas desse estudante, sim, necessidades educacionais específicas, a definição dos recursos e das atividades serem desenvolvidas. Sim, somos professores, estamos na função de professor, ok, está dentro do nosso escopo de trabalho.
fazer a parceria, tá tudo aqui em ordem. Vou voltar aqui pro primeiro que eu achei mais problemático. Quando eles trazem do documento o professor do AE como eixo condutor da inclusão desse estudante, da permanência, da participação, do processo de acesso desse estudante, aí ele traz outros desdobramentos. Nesse documento função, deixa eu fechar aqui para vocês não ficarem desesperados. É função do professor da sala de recursos coordenar o processo de construção do PEI. E aí eu vou sinalizar de vermelho por conta da coordenação. Sou coordenador ou sou professor? Quando eu coloco o termo coordenar, eu trago a coordenação, a gestão para a sala de recursos, não tem problema. Então, não será o professor da sala de recursos? Eu terei um cargo de gerente de educação inclusiva, coordenador da educação inclusiva? Então, bota o cargo, a descrição, paga de acordo a um coordenador e não o salário de professor fazendo a função. Né? Esse professor da sala de recursos, ele vai ter os atendimentos de contraturno, o ensino colaborativo e a coordenação. Ele vai ter o atendimento à família, o atendimento ao professor, vai atender o aluno, vai coordenar. Gente, da onde você tirou isso? Gente, tirei daqui, ó. Tá? Do documento. Coordenar o processo de construção, sendo responsável em articular com o professor da sala comum pela elaboração e execução do PEI em todos os espaços escolares. Então, se ele coordena, ele precisa falar com todos os funcionários. Eu acho interessante, mas então vamos pagar de acordo, vamos colocar a gente como coordenador, não como professor. Vamos acertar o nome das coisas. A gente tem que aprender a dar nome certo para as coisas, tá? Porque quando eu coloco um professor, vou voltar aqui, professor do atendimento, e eu digo que ele coordena, a gente precisa lembrar da cadeia hierárquica. Se eu sou coordenadora, eu tenho uma voz de comando diferente de um professor. Professor com professor tem a mesma hierarquia. O coordenador não, ele é responsável pela gestão, entendeu? É só esse adendo aqui que eu tô trazendo para vocês. Bom, não estou inventando, vocês viram que tá aqui no papel. Bom, se ele vai coordenar a construção do PEI, eu fui trazendo aqui em raiz, né, em árvore, o que compõe coordenar a construção do PEI. Preparar o processo de avaliação biopsicossocial e acadêmica. Posso pôr uma cor? Deixa eu ver que cor que eu vou pôr aqui. Nossa, tem algo mais que vermelho? A avaliação biopsicossocial, ela é uma avaliação, primeiro, que não é da competência do professor, porque ela está dentro da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, não é? Então, para além do diagnóstico, fazer uma avaliação biopsicossocial e acadêmica dentro da sala de recursos não cabe. Eu entendo que fazer uma avaliação mais ampla, porque sala de recursos não olha o acadêmico só. Olhar para esse indivíduo como todo, bacana. Agora, a avaliação biopsicossocial, ela é dentro da Classificação Internacional de Funcionalidades. O INSS, para vocês terem uma noção, ele está tentando implantar essa avaliação biopsicossocial com equipes de estudo, com os técnicos, com os profissionais da área de saúde, assistência social. Porque não é só profissional da saúde, entendeu? Tem que ter uma equipe. Se na escola eu sou a equipe, não é? Primeiro, eu não tenho não é da minha competência fazer avaliação biopsicossocial, porque ela envolve o clínico, ela envolve a assistência social, ela envolve o pedagógico, tá? Planejar e organizar reuniões com a família, com a equipe gestora, para a definição das metas orientadoras do PEI. A gente faz as reuniões com a família, e isto não é o problema, não é? O problema é que, quando a família
A família nesse escopo, e isso é muito importante que ela seja consultada sobre o plano, ela pode validar ou não o plano. E aí, quem vai fazer essa mediação? O professor da sala de recursos? Vocês estão vendo que estão caminhando para uma função mais de gestão? E não tem problema se for gestão, gente, mas vamos dar o nome certo, vamos pagar de acordo com a função, né? Ele tem a função de notificar a escola, indicar a necessidade de um acompanhante especializado, então fazer a avaliação se ele precisa de um mediador ou não, né? Essa função vai variar de rede para rede, tem rede que é assim, tem rede que não, vou deixar em branco. Capacitar, orientar e supervisionar o acompanhante especializado. A gente faz capacitação, a gente conversa lá com o estagiário, com o acompanhante especializado, com o professor de apoio, profissional de apoio, com o cuidador, a gente orienta em parceria com o professor. Mas a gente vai supervisionar o trabalho deles. Supervisionar significa se ele veio, se ele não veio, se ele fez, se ele não fez, se eu desconto ou não desconto. Isso é supervisão. É atender ele ali no individual. A gente é equipe na escola, né? O equipe é quando tem equipe na escola, porque tem lugar que não tem equipe. Então vocês perceberam, gente, que eu fui olhando a terminologia. Sabe quando você pegar um texto nesse sentido, vai desmembrando. Você tá inventando? Não tô inventando. Quer ver? Não tô inventando e posso provar. Identificar, elaborar, notificar. Aqui, ó. Eu copiei. Capacitar, orientar e supervisionar. Certo? O acompanhante especializado nos diversos espaços escolares, na sala de recursos, conforme o decreto, etc, etc. Esse decreto não é para a sala de recursos, é o decreto do acompanhante, tá? Só para vocês saberem. Continuando. Então, esse aqui, por conta do supervisionar, vermelho. Acompanhar os dados de intervenção e implementação para avaliar o PEI. E aí, gente, eu vou pôr vermelho também, porque o que é acompanhar esses dados? É função do professor do AE olhar o registro diário do professor regente sobre as metas de aprendizagem. E não são metas de ensino, tá? São as metas de aprendizagem no PEI. Então, você vai chegar para o professor e vai dizer, olha, quero ver as suas anotações. E se ele não fez? Você vai ter que voz de comando. Se nós somos professores e professores, né? Roxo. Não tem roxo aqui nesse. Eu até procurei. Eu vou deixar aqui para vocês printarem essa parte. E depois as outras partes fazem parte. O restante faz parte da nossa função. Mas essa documentação buscou uma referência na escola para a implementação do PEI, usando como eixo central o professor da sala de recursos ou o professor de atendimento educacional especializado. E eu acredito que se há uma mudança tão significativa nas nossas funções, a gente precisa entender que há uma mudança de cargo também, não é? E que, para mim, na minha leitura, há uma divisão. Aqui se divide a função de professor e a função aqui de coordenação, de ser o condutor, de preparar a avaliação, de você fazer a supervisão, de você acompanhar, de você coordenar, de você notificar. Então, assim, se aqui, olha,
Quando há essa necessidade, você vai assinar, por exemplo, a demanda de um outro profissional. Vocês observem que a gestão não está com esse professor de sala de recursos aqui em tempo nenhum. Porque se a gente fala, nossa, que legal, então agora o professor do AE, né? Quando eu fiz a leitura do documento, eu fiquei pensando, será que a gente vai ter um professor de atendimento educacional especializado só para cuidar de estudantes com TEA, que com esse monte de função, né? Mas o estudante com síndrome de Down, ele tem direito a tudo isso? O documento está voltado para a TEA, mas pelo um princípio de isonomia, de equidade, de justiça, o estudante com T21 também tem direito a esse procedimento, se ele necessitar. Um estudante com uma deficiência intelectual, com uma deficiência física, uma deficiência visual, que precisa de adaptações razoáveis, individualizadas, também tem direito. Então, essas questões, quem olha com mais critério é quem vai implementar. E aí é o MEC. E depois as redes, tá? É que vocês olhem para o panorama geral. Eu não inventei nada, eu peguei os termos da proposta e trouxe para a gente analisar. Certo? Então, ele está descompensado no papel do professor da sala de recursos. E tem, vou repetir aqui, vou mostrar para vocês. E tem pontos de atenção sobre aqui os professores em relação ao professor regente, né? Outra coisa que eu achei complicada, quem vai coordenar e etc. é o professor do AE, mas lá na hora que o professor vai viabilizar o acesso ao currículo, o plano tem que estar alinhado com o que ele vai fazer com a turma. Eu não posso ter um plano externo, certo? Dados de contexto, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui? Acho que é esse. Dados de contexto, tá? Esse aqui é o censo escolar, o resumo técnico 2022. E eu vou lá para gráfico. Eu vou lá para educação especial, quer ver? Belezinha. É este gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? Nós estamos falando de uma realidade nacional aonde aqui na meta 4, dentro do Plano Nacional de Educação, a ampliação, né, do número de pessoas com deficiência de 4 a 17 anos na escola. A gente tem um número, nós passamos de 1,5 milhão de estudantes com deficiência na educação básica. E olha esse dado aqui de 2022, tá vendo? Se eu olho aqui, ó, de 2018, percentualmente, tá? O número de salas de recurso não aumentou, incluídos em classe comum com AEE. 39, 40, 37, 39, 39%. Eu tenho a maioria dos estudantes com deficiência, e aí os transtornos do espectro autista estão juntos aqui, sem sala de recursos, e esse menorzinho aqui são as classes especiais dentro dos sistemas, né? Escolas especializadas ou classes especiais. Então, hoje a gente já tem uma questão bastante séria, que é garantir acesso para o atendimento educacional especializado para mais da metade dos estudantes incluídos na educação básica brasileira. Não é? E eu não estou falando de um único público. Eu estou falando do público-alvo da educação especial. Estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Esse público-alvo aqui, e esse mapeamento dos índices, é o declarado, tá? Sabe aqueles casos que muitas vezes não foi pro censo, etc., não estão aqui. E eu espero, agora amarrando aqui a nossa conversa para não estender, que o MEC possa
olhar para isso com bastante critério e trazer as vozes da sociedade, porque essa equipe que se propôs a fazer esse tema, gente, ela é uma equipe que gerou a discussão. Gente, isso é tão importante, isso é tão fundamental, para que a gente não fique se batendo, sabe, a partir de opiniões, como a Edna trouxe, né? Opinismo não é científico. Eu concordo, esse negócio não presta. Por que não presta? Em que ponto não presta? Quando eu trago uma opinião fundamentada, como eu trouxe aqui, e eu destrinchei o documento, e eu fiz a minha reflexão, sim, ela tem uma validade. Ela não é um opinismo. Ela passa a ser, sim, uma opinião que a gente precisa validar. E que cada um de vocês possa assumir essa postura de pesquisador, de professores pesquisadores, de professores que sim, estão ali dentro da escola para provocar o tema educação inclusiva, assumir esse papel e que vocês possam encontrar no nosso conteúdo, no nosso dia a dia, ou lá na comunidade do Trilhas, um eixo, né, onde vocês possam se apoiar e se retroalimentar, né, trazer de novo a questão da inspiração.